No ar, o Conversa de Redação dessa segunda-feira, 31 de outubro de 2022. Um dia após a eleição mais acirrada da história do Brasil e quase 12 anos depois, Lula volta à presidência da República pela terceira vez. Para debater esse pós-eleição, a gente conversa com Malco Camargos, Rita Mundim, Ricardo Kertzmann e Eduardo Costa. Lula, agora presidente eleito, se torna o presidente mais velho a assumir o cargo no Brasil. Ele terá pela frente apoio de 10 partidos. Me parece que alguns temas, alguns setores precisam ser debatidos nesse pós-eleição. Eu separei alguns aqui: economia, governabilidade, a pauta de costumes, a formação dos ministérios. E quero debater com os nossos convidados. Rita, eu vou começar com você hoje, afinal eu quero começar com a economia, e nada mais justo de você começar esse papo aqui com a gente. Dando bom dia para você, eu te peço as suas impressões e como é que você vê aí essa formação de uma nova equipe econômica que vai comandar o Brasil aí pelos próximos 4 anos. Bom dia para você. Bom dia, Júnior. Bom dia a todos. Esse é o grande ponto, né? Eu sempre falei isso aqui, que era uma falha, porque o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, ele não falava do seu programa econômico e nem apresentava nomes para a condução desse programa. Na semana passada, vamos falar daquilo que o mercado precifica. O mercado precificava a possível vitória de Lula. E o que nós vimos? As estatais, Banco do Brasil e Petrobras, caíram mais de 13% em apenas uma semana. Isso é uma desconfiança em relação à gestão petista no que diz respeito às estatais. E nós vimos também as empresas ligadas ao programa que ele fala, né, que é a volta do FIES, a volta do Minha Casa Minha Vida. Então, as empresas de educação e as empresas incorporadoras, elas experimentaram altas fortes, assim como varejistas. Enfim, mas, no geral, a Bolsa caiu 4% a semana passada e o dólar subiu. O dólar caiu em relação às principais moedas do mundo, mas no Brasil, ao contrário do que vinha acontecendo, o dólar subiu 3%. Então, isso é uma certa desconfiança pela falta de apresentação desse programa. Então, eu acho que o presidente eleito deveria, de uma forma mais rápida, né, apresentar as linhas gerais do seu programa de governo. E eu, como economista, eu torço para que ele não mexa em nada, ele deixe a coisa ir como está. Por quê? O Brasil tem o desemprego em queda, é o menor nível de desemprego desde 2015, a Receita Federal está batendo recorde de arrecadação, apesar do governo ter aberto mão de impostos para ajudar no combate à inflação. A balança comercial está batendo recordes, mostrando que nós estamos inseridos, sim, nas cadeias produtivas globais. Então, o Brasil, estruturalmente, está muito bem. E o governo deve fechar o ano com superávit nas contas, né, um superávit primário, arrecadando mais do que está gastando. E, como disse um analista lá do Deutsche Bank, na reunião do FMI, do Fundo Monetário Internacional, em relatório, o Brasil hoje é uma joia lapidada. É a segurança alimentar do mundo, é a segurança energética. Então, é só deixar o país rodando da forma que ele está, que nós estamos muito bem administrados. Se não der para melhorar, por favor, não faça nada, porque está bom demais. O Eduardo Costa, outra pauta importante, pelo menos nesses últimos 4 anos, foi a pauta de costumes. Né? A gente fala de religião, de armas, aborto, que eles chamam de ideologia de gênero, enfim. Como é que você vê essa pauta? Ela morre agora, Eduardo? Bom dia para você. Bom dia para todo mundo. Eu acho que ela toma um outro rumo, né? Acho que ela toma um rumo mais humano e precisa ser cauteloso, não pode ter extremos. Cheguei em casa ontem, uma das minhas filhas estava comemorando. Eu falei, sabia que você era tão lulista assim, não? Ela falou assim, não, pai, o meu voto hoje foi em homenagem ao Paulo Gustavo, que era muito fã dele, e ele morreu com a pandemia, e segundo ela, eu nem confirmei isso, ele estaria fazendo aniversário ontem, sabe? Então, Júlio, eu espero que o Lula, que de tanta coisa errada nos deu o Bolsonaro, não faça muita coisa errada para vir alguém com o perfil do Bolsonaro. E o perfil do Bolsonaro não é o de um ladrão, o Júnior. O Lula, sim, corre o risco. Você vê que na campanha ele só foi às ruas em ambiente controlado.
E ele corre o risco, isso eu não falo com alegria, de, sendo presidente da República, chegar no Maracanã, um lugar público, e ouvir o coro, Lula ladrão, seu lugar é na prisão. Mas ele ganhou de Bolsonaro, e isso eu acredito que entra em costumes, em comportamento e humanismo, Júnior. Eu disse ontem, quero repetir. O Bolsonaro perdeu principalmente por arrogância, Júnior. Um ex-prefeito de Belo Horizonte falava com o povo, fica em casa, e não conversava com ninguém. Aí chegou agora a eleição, a turma falou, fica em casa. O Bolsonaro, Júnior, eu selecionei. Eu vou ignorar outros detalhes. Concordo muito com a Rita, e sempre disse isso aqui, que na área da economia, da infraestrutura, concordo com muita coisa que esse governo fez. Eu vou lembrar algumas frases que o Bolsonaro disse durante a pandemia, Júnior. É uma gripezinha. Outra vez, eu não sou coveiro. Uma dona pediu para ele, ajuda a gente aí. Ele falou, minha senhora, a gente lamenta, mas o destino de todo mundo é morrer. Depois, o Brasil precisa deixar de ser um país de maricas. Depois, se vocês tomar vacina e virar jacaré, a culpa não é minha, hein? Depois uma dona falou, mas o presidente, o senhor não vai comprar vacina? Você comprar vacina, minha filha, só se for a sua mãe. Depois, chega de frescura. Vão ficar chorando até quando? Isso, meu caro Júnior, num ambiente de 688 mil mortos, se você põe 3 pessoas por família, dá a diferença de votos que ele perdeu na eleição de ontem. E eu disse ontem à noite, e vou repetir, alguém vai dizer, Eduardo, você está exagerando, família de vítimas sofreu assim com o Bolsonaro? Sim, nós temos o Zé Ferreira aqui, que é dos Serviços Gerais da Itatiaia e que comentou aqui para todo mundo ouvir, que 3 dias depois que a filha dele morreu de Covid, o Bolsonaro estava na televisão assim, tá morrendo, imitando quem estava morrendo sem ar. Então, Júnior, que o Lula tenha juízo para tratar questões de gênero, questões de aborto e outras tantas, mas sem perder de vista os pobres, que estão botando muita fé nele. Ô, Mal Camargos, mais uma pauta aqui que me parece importante para a gente entender o futuro do país é a governabilidade, né? O Congresso eleito lá no último dia 2 foi um Congresso bem à direita, bem conservador, e agora com um presidente mais no campo da esquerda. Como é que você vê essa questão? Lula consegue governar com tranquilidade ou vai ter alguns percalços aí no caminho? Bom dia para você. Bom dia, Júnior. Bom dia, colegas. Bom dia, ouvintes. Júnior, Lula tem 10 partidos. Lula tem experiência, já foi 2 vezes presidente. Lula tem a legitimidade. É o líder popular deste país mais importante, o único que venceu 3 vezes uma eleição presidencial. Mas, acima de tudo, Júnior, a governabilidade virá do desafio que Lula tem de mostrar a todos a sua capacidade e honrar a sua biografia. Eu lembro que Lula disse em 2002, quando ganhou a primeira vez, que sabia que não poderia errar, porque, caso contrário, nunca mais um trabalhador assumiria o cargo mais importante do país. Agora não é diferente. Lula também não pode errar. Ele precisa valer a oportunidade que 60 milhões de brasileiros deram a ele. Tem uma sociedade ainda hipervigilante sobre seus atos e seu governo. Não terá espaço para malfeitos. Mas essa sociedade hipervigilante não mais discutirá a confiança das urnas eletrônicas, o papel da imprensa, a credibilidade das pesquisas, o valor da ciência, a vacina, etc. Na pergunta do Eduardo sobre pauta de costumes, essa mentira criada nessa eleição, que a gente pode chamar de pauta do terror, é uma mentira porque não está na agenda de nenhum candidato. Ela nunca esteve na agenda do presidente Lula. E agora ficará claro que não precisa temer o fechamento de igrejas, banheiro unissex, essas coisas todas que dizem por aí que iria acontecer. Nós veremos que o país continuará normal. E, finalmente, Lula honrará sua biografia o valor da religião. Respeitará tanto a religião que a colocará no lugar dela, longe da política. Eu acho que é esse o país que vem aí. Alguém que tem um enorme desafio pela frente, mas que tem capacidade para enfrentar esses desafios. E terá mudanças. Não dá para esperar que ele continue o que Bolsonaro está fazendo em qualquer área, uma vez que quem ganhou foi a oposição. E cabe a Lula agora dar as diretrizes da economia, do meio ambiente, da educação, da saúde, da segurança e de todas as políticas públicas desse país. Afinal, ele teve 60 milhões de votos. Ricardo Kertzmann, primeiro, como é que você viu a vitória agora do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva? E queria que você também pudesse falar um pouco sobre a formação desse novo governo. Será um governo como o primeiro lá do presidente Lula, lá no início da década de 2000, ou vai ser algo diferente, parecido, por exemplo, com o governo Dilma? Bom dia para você. Bom dia, Júnior. Bom dia, amigos. Bom dia, ouvintes da Itatiaia.
Olha, Júnior, eu sinceramente não acho que foi Lula que ganhou, mas o Bolsonaro que perdeu. Olha, é a primeira vez na história, né, das eleições brasileiras, desde a redemocratização, que um presidente em exercício, com todo o poder que tem nas mãos, perde uma disputa à reeleição. Eu não acho que foi o bom trabalho de oposição do PT que derrotou Bolsonaro, até porque isso não existiu. O que derrotou o presidente foram as barbaridades que ele disse e as atitudes que ele tomou durante a pandemia, como bem lembrou agora há pouco o nosso colega Eduardo. Foi seu temperamento agressivo, homofóbico, intolerante, machista, misógino, sexista e, por que não, golpista. Foram os ataques diuturnos, incansáveis ao Congresso, ao STF, ao TSE, às urnas, à imprensa, às pesquisas, às vacinas, à ciência e a todos, Júnior, que ousassem discordar do que ele falava. O clima de guerra que o bolsonarismo instalou na sociedade brasileira esgotou todo mundo, de norte a sul do país, e eu acho que é por isso que ele perdeu. Como perderam também a cloroquina, como perdeu o Idaí, como perdeu o Não Sou Couveiro, como perdeu o Roberto Jefferson, como perdeu a Carla Zambelli, a Damares, o Pazuello, o Nicolas, o Bananinha, o Carluxo, todos eles perderam. Júnior, um amigo recente, que está nos ouvindo agora, mas já muito querido, me disse o seguinte no sábado, agora, abre aspas para ele, Bolsonaro representa um retrocesso civilizatório. Acho que esse amigo que está ouvindo lembra dessas palavras. E é perfeito. É essa a percepção que levou a um ex-presidiário, podemos chamar assim, porque já passou o período eleitoral, condenado em 2 instâncias, odiado pela metade do Brasil e considerado morto politicamente, a vitória ontem à noite. Olha, eu nunca votei no PT, nunca votei no Lula, eu não concordo com as teses econômicas, com as teses políticas e também quase com nenhuma das teses sociais da esquerda. Mas eu confesso que eu torci muito pela derrota do presidente Bolsonaro. E sabe por quê, Júnior? Porque eu não aguento mais tanta briga, cara. Tanta ofensa, tanta ameaça, tanta mentira. E eu acho que os 60 milhões de eleitores que deram voto para o Lula também não aguentam mais isso. Sobre a sua pergunta, eu acho que o governo que vem aí vai ser muito diferente dos governos que o Lula fez lá atrás, muito diferente principalmente do péssimo governo que a Dilma fez. Eu acho que ele vai abrir espaço para todos os partidos. O discurso que ele fez ontem foi um discurso muito inclusivo, chamando toda a sociedade, todos os partidos para uma união nacional. E eu espero que o presidente Bolsonaro e as pessoas, os partidos ligados a ele, ajudem nesse sentido. A gente tem 2 meses ainda pela frente, tem que ser 2 meses de uma boa transição, tem que ser 2 meses de uma boa gestão, para quando começar ano que vem, fique uma tarefa um pouco menos difícil para o presidente eleito. Porque o país está com as contas estouradas, o país tem um déficit fiscal já contratado de 120 bilhões de reais para o ano que vem, a gente está no mundo em recessão, a gente está com a maior taxa de juros do planeta, então vai ter muito trabalho pela frente. Eu não creio que o primeiro ano já vai ser ano de conquista ou de sucesso econômico. Por isso que a união de todo mundo é muito importante. Eu estou muito feliz. Felizmente, não houve grandes problemas. Aí, infelizmente, sim, a gente teve um assassinato ontem em Belo Horizonte. Isso é inaceitável. Mas vamos torcer para que os ânimos fiquem definitivamente mais amenos e que a gente tenha um país diferente daqui para frente.